Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 32. A palavra do Senhor, Deus, diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Eu queria que você relembrasse comigo. É preciso relembrar o versículo 1 do capítulo 4 de Efésios. Paulo escrevendo agora esse capítulo 4, falando um pouco sobre as práticas, como nós devemos viver. Ele faz um desafio no capítulo 4, no versículo 1, que vai se estabelecer por todos os outros versículos desse capítulo. O desafio de Paulo é: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A alma do versículo 4, o versículo chave do capítulo 4 de Efésios, é essa orientação do apóstolo Paulo, um convite para que eu e você vivamos de maneira digna da vocação que recebemos. No começo, nós percebemos que Paulo vai orientar que essa maneira digna está no contexto do corpo. E no contexto do corpo de Jesus, a maneira digna de viver, nós olhamos aí, ouvimos, nos outros 3 sermões passados. 2 sermões falando sobre viver em unidade. Qual é a maneira digna de viver em unidade? E no último sermão nós vimos que é viver com o nosso objetivo de trabalhar no reino de Deus. Como então é uma maneira digna de se viver na igreja? Primeiro, viver em unidade. Eu preciso fazer de tudo para manter o vínculo da paz. Eu preciso ser um que trabalha para que todos sejam um.
Foi isso que Deus nos chamou. No segundo momento, é viver para o reino. Deus me salvou, me colocou no reino, me colocou mais especificamente na igreja cristã evangélica do Jardim das Indústrias. Para quê? Para que o reino de Deus progrida. E ele vai progredir a partir deste lugar e a partir de mim. Por quê? Porque ele levou cativo cativeiros e concedeu dons aos homens. Ou seja, vimos a semana passada, você tem um ministério dado por Deus, eu tenho um ministério dado por Deus. Todo aquele que foi salvo no Senhor tem um ministério dado pelo nosso Senhor Jesus. Se você perdeu uma dessas 3 mensagens, elas estão no YouTube, no Facebook, no áudio. Então eu gravo as mensagens e coloco lá para que você possa ouvir depois, tá bom? Agora, Paulo orienta como nós devemos praticar essa vida, essa maneira digna de viver. Agora num contexto mais aberto, não só num contexto da igreja, mas num contexto social. Pensa que você lá fora é a apresentação do reino de Deus. Você espelha a graça de Deus. Quando as pessoas olham para você, elas procuram analisar na sua vida e encontrar a graça de Deus. Cada um de nós. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos testemunhas. E ninguém foi chamado, irmão, para ser testemunha só no ambiente de igreja. Nós fomos chamados para ser testemunha no ambiente do mundo todo. Vós sois luz da igreja. É isso? Vós sois luz da casa de vocês. Vós sois luz do mundo. Vocês são sal da terra. Há um convite de Deus para mim, para você, para que nós espalhemos a graça de Deus a partir da nossa vida. Agora, como viver da maneira digna? Como viver nessa sociedade de maneira digna? Como eu e você, no século 21, vivendo dentro dessa modernidade, tendo várias formas e lugares para testemunhar. Como eu e você podemos viver de maneira digna na presença de todos aqueles que nos veem? Nós estamos vivendo uma era em que cada vez mais o ser humano ele é aberto. É difícil de ter reserva. Nós vivemos aí um Big Brother, né, da sociedade. As pessoas hoje elas estão cada dia mais abertas para expor as suas práticas, né? As redes sociais fazem isso. O cara vai almoçar e posta uma foto no Facebook: uhul, partiu o almoço, não é? A gente tem uma necessidade de ser visto. Esses dias estava mostrando uma reportagem aonde um policial numa câmera, ele conseguia dar um zoom em uma pessoa lá no meio da rua, longe do poste da onde estava a câmera. Aonde nós estamos, na maioria dos lugares, há hoje uma câmera de olho em você. Nós não vivemos mais sozinhos. Nós partilhamos a nossa vida. Agora é isso que Paulo diz: eu pratico uma vida digna dentro do contexto social. Então o apóstolo Paulo tem uma orientação para mim e para você, para nos ajudar. Como fazer isso? A orientação está no versículo 22 e 24. No versículo 22 ele vai dizer para mim e para você: despir-nos do velho homem. Despir é a ideia de tirar a roupa,
Eu preciso arrancar o velho homem de mim. Não pode existir mais nada do velho homem. Ele precisa, como nessa figurinha que está ali no slide, ele precisa estar morto, caído. Não preciso mais dele. Ele não tem nada para me oferecer. Ele é totalmente desprezado. Eu não quero mais. É como uma roupa que está tão imunda, tão ruim, que não merece nem ser lavada. Precisa ser descartada, jogada fora. E no versículo 24 ele ensina que eu e você devemos nos revestir do novo homem, criado em Deus, criado em justiça e em verdade. Então qual é o tema de hoje à noite para mim e para você? O desafio de despir e revestir. Eu tenho que ser desafiado nessa noite em despir o velho homem e em me revestir do novo homem. Essa é a ideia do apóstolo Paulo no momento em que nós chegamos aqui no livro de Efésios. Você assustou porque eu li vários versículos e eu já quero dizer para você que provavelmente nós não vamos terminar essa mensagem hoje. Ela vai ficar para uma segunda parte no próximo domingo. Porque a ideia do apóstolo Paulo é que haja orientação do Espírito na minha vida e na sua, como naqueles irmãos para quem ele escreveu, naquela época, para que a gente possa viver de maneira digna. Qual a primeira coisa que eu queria que você notasse comigo? Para que nós possamos despir do velho homem, existem algumas coisas que precisamos fazer. Algumas coisas também que nós precisamos fazer, que são frutos desse novo homem. O versículo 17 começa dizendo para mim que eu não posso mais ser como os gentios. Paulo está dizendo os gentios, usando a figura de linguagem, para chamar de pecadores. Pecadores sem arrependimento. Pecadores que ainda vivem na prática do pecado. Vamos ler o Salmo primeiro. Abra rapidamente no Salmo 1, que você conhece muito bem. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Na nossa versão atual. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Qual é a prática que aqui nós precisamos entender? Paulo está dizendo que gentios são esses, são os ímpios, são os pecadores, são os zombadores. É com esse que o apóstolo Paulo diz: olha, você já não tem mais parte com esse, você não precisa mais ter acesso a esse tipo de vida, você não pode mais viver como eles viviam. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu insisto para vocês, não vivam mais, parem de viver dessa maneira. Entendam que Deus não quer que você viva como os gentios. Deus não quer que você continue na prática do pecado. Deus não quer que você continue desobedecendo a sua palavra. Deus não quer que você continue vivendo como um ímpio. Ele não quer. A orientação de Deus é: não se assente na roda dos escarnecedores, não ande no conselho dos ímpios, não caminhe junto do caminho dos pecadores. Então, o que é essa ideia de ímpio ou de gentil que o apóstolo Paulo coloca aqui? Ele vai mencionar uma coisa interessante. Ele vai dizer: homens gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Uma pergunta que você precisa fazer: quanto
do seu tempo você gasta pensando bobagem? Quanto do seu pensamento é futilidade? Tem gente que até hoje, velho já, ele fica se prendendo em pensamentos fúteis, gasta massa cinzenta da cabeça, pensando bobagem, pensando futilidades, coisas que não agradam ao Senhor. A palavra de Deus, Paulo pregando aos Filipenses, ele diz: o que deve ter na nossa cabeça? Tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensar. Então Paulo vai dizer para nós aqui, a primeira coisa que nós percebemos é, nós precisamos despir desses pensamentos, da futilidade, coisas que não acrescentam à sua vida, que não acrescentam nada espiritual. Olha o que o apóstolo Paulo descreve, como essas pessoas vivem. Elas têm um entendimento obscurecido, elas são separadas da vida de Deus. Por que são separadas da vida de Deus? Por causa da sua ignorância. E elas têm um coração endurecido. Sabe aonde leva você os pensamentos fúteis? Uma vida fútil. Sabe aonde ele vai te levar? Ele vai te levar nesse mesmo caminho. Você vai se tornar uma pessoa com entendimento obscurecido, pessoa que não sabe nada de Deus, não conhece nada das coisas espirituais, porque você está tão fútil na sua maneira de pensar e na sua maneira de viver. Pastor, o que é fútil? Fútil é tudo que não acrescenta, que é bobagem, que não agrega. Gente, tem pessoa que passa mais de 8 horas por dia da vida dele pensando, por exemplo, em futebol. Eu gosto de futebol, gosto de assistir um jogo lá uma vez ou outra, mas ficar o dia inteiro pensando nisso, o que te agrega? Você trabalha com futebol? Te rende dinheiro? O que te agrega? O que de espiritual traz para você? Agora, tem gente que senta 5 horas da tarde na frente da televisão, só sai depois da novela das 10. É malhação, não sei o que, blá, blá, blá. Aí sai. O que agregou na vida dela? Fala para mim. Só tem futilidade, não agrega nada, só coisa que é bobagem. Tem gente que também faz a mesma coisa com rede social, com qualquer outra coisa que é futilidade, que não acrescenta. Sabe o que o pensamento fútil faz você? Com todo respeito à palavra, torna você um tapado espiritual. É isso que faz. Você começa a ficar com o seu pensamento obscurecido. Nada mais para você é pecado, nada é errado. Você começa a conjecturar se as coisas de Deus são certas mesmo. Você começa a ver a liberdade dos ímpios e começa a pensar: eu acho que Deus não desaprova tanto isso. Não são poucos os jovens que dentro da igreja evangélica usam drogas, bebidas, porque acham que isso não tem nada a ver. É que o pastor é muito Caxias, por isso que ele fala contra. Mas não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque o teu pensamento está em futilidades, e o teu coração começa a ficar obscurecido. Qual é o próximo passo? Você vai ser separado da vida de Deus, porque você vai se tornar um ignorante espiritual. Gente, Paulo não está falando para ímpio. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja.
E a orientação de Paulo para nós, dizendo: isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui, com qualquer um, quando nós deixamos a nossa mente livre para as coisas fúteis, que não acrescentam nada na nossa vida espiritual, que não honram e glorificam ao Senhor. Então Paulo diz: para de viver assim como os ímpios, tira essa roupa velha, joga fora, não presta mais, não serve para você. Porque se você continuar vivendo assim, sabe o que vai acontecer? O teu coração vai se tornar endurecido. Sabe o que acontece com a pessoa quando tem um coração endurecido? Ou Deus usa de muita misericórdia, quebra ele, e não é bom quebrar um coração endurecido, não é legal para quem está com o coração endurecido ser quebrado. Ou Deus o abandona à sua própria sorte. Foi o que está escrito lá em Romanos. Deus os abandonou, deixou os homens à sua própria vontade. Por isso os homens se tornaram homoafetivos, como gostam de chamar. Porque Deus os deixou na ignorância dos seus corações endurecidos. Como é que está a tua cabeça? Como é que andam os seus pensamentos? No que você tem usado os seus pensamentos? O povo antigo dizia assim: menino, para de ter caraminhola na cabeça. Vamos ver essa expressão? O que você está deixando ocupar a tua cabeça? Se os seus pensamentos são pensamentos fúteis, Paulo está dizendo para você nessa noite: para de viver assim. A palavra de Deus é clara: joga fora, essa roupa não presta, não dá nem para ser lavada, ela tem que ser descartada. Amém? Segunda coisa que o apóstolo Paulo nos orienta, nos despide, está no versículo 19, quando ele diz: tendo perdido toda a sensibilidade. Ou seja, homens insensíveis. Sabe o que Paulo está dizendo aqui de sensibilidade? Não é ser sensível às questões emocionais, não é ser um cara metrosexual, né? Não é o cara que faz as unhas, né? Faz chapinha no cabelo, esse tipo de coisa aí tem por aí hoje em dia, né? Na minha época não tinha nada disso. Hoje em dia está tendo por aí. Faz peeling, né? No rosto, depilação. Não é essa sensibilidade toda, não. O que a Bíblia está dizendo aqui é uma sensibilidade espiritual. Eu e você precisamos estar sensíveis ao quê? Ao Espírito, à voz de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, o cristão, ele tem que ser alguém sensível à ordem de Deus, ao mandamento de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. E sabe o que acontece conosco quando nós nos deixamos levar? Nós podemos nos tornar insensíveis. E olha que coisa ruim ser insensível. Versículo 19: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impurezas. Sabe o que a insensibilidade nos traz? Faz com que o nosso coração fique livre para as paixões. Irmão, presta atenção aqui. O teu coração só vai ouvir duas vozes. Ou ele vai ouvir a voz de Deus,
ou ele vai ouvir a voz da tua carne. Não tem outro jeito. Ou a gente coloca o coração sensível na presença de Deus, para que Deus o molde, ao ponto da gente obedecer, compreender a vontade de Deus e andar segundo essa vontade, ou a gente entrega o coração à nossa vontade. E sabe o que vai existir no coração entregue à nossa vontade? Abra comigo, Gálatas, capítulo 5. Olha o que existe no meu e no seu coração. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Gálatas 5,19. As obras da carne. O que é que você acha que tem no teu coração se não tiver a ação do Espírito Santo? É isso aí. Não tem outra coisa. Não adianta você falar assim: não, pastor, meu coração é melhor do que isso. Não é. O coração de nenhum de nós é melhor do que isso. E portanto, se a gente se tornar insensível à voz do Espírito Santo, nós cometemos todos esses pecados num piscar de olhos. Pois todos nós temos vontade no nosso coração de cometermos. Todos nós, por causa do pecado. Então, quando eu não escuto ao Senhor e eu me torno insensível à voz de Deus, eu estou aberto para me entregar novamente à depravação. Há uma palavra que Paulo usa aí: cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ou seja, alguém que é apegado a tudo que é impuro, alguém que se torna feliz com a impureza, alguém que se torna feliz com aquilo que é errado. Se você não ouvir a voz de Deus e não for sensível ao Espírito Santo, você vai ser sensível às obras da carne, e o final da tua vida é ser ávido pelas coisas que não prestam, ser rápido para as coisas que não prestam. O salmista diz: eles têm um pé ligeiro para fazer o que é mal. Sabe o que o salmista está dizendo? Dos pecadores. Os seus pés correm para as coisas ruins. Paulo, a palavra de Deus nos orienta: se você não se despir do velho homem, continuar vivendo como vivem os gentios, o final da sua vida é cair da fé e tornar-se alguém ávido por toda sorte de impureza. É por isso que Jesus diz que, quando isso acontece, o último estado é pior do que o primeiro. O cão voltou ao vômito e a porca a se revolver na lama, porque nos tornamos insensíveis à voz do Senhor, aos seus ensinamentos, à orientação do Espírito Santo. Sabe aquela orientação quando você vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo diz: não, não faz, isso é errado, isso é pecado, isso vai te levar a um caminho de desonra. E mesmo assim você dá licença e continua fazendo. Cuidado para que a sua vida não se torne insensível à voz de Deus no seu coração. Deixe a futilidade dos seus pensamentos, deixe a insensibilidade, dispa disso, jogue fora e coloque no lugar o que Paulo diz no versículo 5: vivam
a verdade que está em Jesus. Do que eu preciso me revestir, pastor? Você precisa vestir a verdade que está em Cristo. Versículo 21 diz: de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. O que isso quer dizer? Quando eu tenho a verdade de Deus na minha vida, quando eu assumo essa verdade de Deus na minha vida, então eu entro num processo, e o processo é deixar para trás o velho homem. Versículo 22: que velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Qual é a prática do velho homem, irmãos? A prática do nosso velho homem é de como qualquer um pecador que tem por aí fora. Ele só ouve uma coisa: os desejos enganosos do seu coração. A palavra de Deus diz: o coração do homem é sábio, não é? O coração do homem é enganoso e extremamente mau. Quando nós entendemos que não precisamos viver na verdade que está em Cristo, nós corremos o risco de voltar a viver no velho homem. E esse velho homem se corrompe por causa dos desejos enganosos. Sabe o que nos livra dos nossos desejos enganosos? Os ensinamentos de Jesus. Sabe por que você não pratica atos imorais deliberadamente? Por causa dos ensinamentos do Senhor Jesus. Sabe por que você não sai daqui nessa noite e vai tomar um porre, encher a cara? Por causa do ensinamento do Senhor Jesus. Agora, se você desprezar os ensinamentos, o velho homem, ele está pronto para corromper a sua vida novamente. E você vai fazer tudo o que desagrada ao nosso Deus. Então, como é que eu posso me livrar desse velho homem? Revista-se do novo. Dê atenção ao novo. Não dê atenção ao velho. Esqueça o velho homem. Procure saber o novo homem que Deus tem criado em você através do Espírito Santo. E olha que o versículo 22 nos orienta. Ele diz assim: versículo 23: a serem renovados no modo de pensar. Qual foi a primeira coisa que o apóstolo Paulo escreveu aqui acusando o velho homem? Os ímpios. Pensamentos. Como? Como eram os pensamentos? Fúteis. E o que ele orienta agora a mim e a você? Renovem a maneira de vocês pensarem. Lembram de Romanos capítulo 12? Vamos abrir? Romanos capítulo 12. Aproveitando que nós estamos chegando próximo ao carnaval, foi o tema do nosso carnaval do ano passado. Versículo 2: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a orientação de Deus para mim e para você? Irmãos, pega essa sua cabecinha poluída do velho homem, joga na lata do lixo e pega os pensamentos renovados em Cristo, traga para a sua vida. Renove os seus pensamentos, traga para a sua vida aquilo que realmente é digno. Jeremias diz: quero trazer à memória
aquilo que pode me dar esperança. A palavra de Deus orienta a mim e a você: procure pensar nas coisas do alto, pense nas coisas que são de Deus, encha a sua cabeça com as coisas de Deus, movimente o seu pensar, o seu coração nas coisas de Deus, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai estar revestido do novo homem. Mas se a sua mente estiver corrompida, você corre um grande risco. Eu tenho pena da nossa sociedade. Eu tenho pena da geração de adolescentes que nós vivemos hoje. Eu tenho pena. Sabe por quê? Porque eles são bombardeados o tempo todo por desgraça, por coisa que não presta, por baixaria, por tudo. Eu tenho pena de um menino, de uma menina que ouve funk. Eu tenho pena, porque a mente dele está poluída, é puro sexo. Puro sexo. Tenho pena, porque o coração dele vai produzir só coisas odiosas. Mas a escolha, infelizmente, é dele. Talvez se você for lá e falar para ele assim: ó, tem um CD do Vineyard, vamos trocar para esse tolo aí de alguma coisa, ele não vai querer. Ele não vai querer. Agora, se você viver essa prática, conhecendo Cristo, aí eu tenho pena mesmo de vocês. Porque o cristão fala para mim que ouve funk, eu digo: não, moço, você precisa morrer de novo. Vamos voltar tudo de novo. Vamos pensar no que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Vamos voltar. Irmãos, muitos de nós precisamos voltar para a cruz e dizer: olha, Jesus renovou tudo, gente. É isso que Paulo está dizendo aqui para os Éfesos. Parem de pensar. Revistam-se do que é novo. Renove a mente de vocês. Digam não às práticas e às coisas que querem poluir a cabeça de vocês. Vivam a justiça e a santidade. Paulo diz isso no versículo 24. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Quando você se reveste do novo homem, sabe o que você está querendo ser? Igual a Cristo. Agora vamos ser sinceros. Quem é o modelo da tua vida? Com quem é que você quer se parecer? Você já pensou nisso? Você quer ser igual a quem? Tem gente que é meio abestado, diz: eu não quero ser igual a ninguém não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Assim, eu vivo sem alvo, sem objetivo, sem meta, sem nada. Tem outros que são piores do que esses, que pegam os piores exemplos. Eu quero ser igual aquele artista da televisão. Pensamento fútil. No dia que eu for igual fulano da televisão, eu estou bem. No dia que eu tiver sucesso igual aquele cara que toca na banda tal, eu estou bem. Queridos irmãos, só existe um exemplo para mim e para você, se nós realmente conhecemos a Cristo. Nenhum outro. Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para ser igual, para chegar ao varão perfeito, Jesus Cristo. Não queira imitar o seu pai. Eu não sei se o seu pai é um bom exemplo ou não, o meu não é.
Mas Jesus não mandou eu imitar meu Pai. Paulo, quando diz lá em Coríntios, ele diz assim: sede meus imitadores. Mas ele não para aí, ele não pega a glória para ele. Ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem é que você conhece que imita Cristo? Siga de perto essa pessoa, ouça os conselhos dessa pessoa, seja instruído por essa pessoa, deixe a sua mente ser cheia das coisas que ele fala. Eu tenho alguns pastores que eu gosto, de vez em quando eu vou lá na internet e ponho uma pregação dele para ouvir. E você põe o quê? Funk? Para ouvir? Na internet? Chitãozinho Chororó? O que você ouve? O que enche sua mente? Compra um CDzinho da palavra de Deus e vamos, fica ouvindo a palavra de Deus o dia inteiro. Mas lembre-se, quem vai conduzir o teu pensamento é quem está nele. Se você conduz o teu pensamento com a obra de Cristo, com a palavra de Cristo, você está se revestindo do novo homem. Mas se a tua mente trabalha só nessas porcarias que o mundo te oferece, então você não está servindo para ninguém, para nada. Vai me desculpar. Sua vida está de mal a pior. Não era esse o plano de Deus para você, nunca foi. Não é. Passamos semanas sem ler a Bíblia, meses sem ouvir Deus, semanas sem vir à igreja, dias e dias e dias sem ler um bom livro, mas ficamos enfurnados em coisas que nos corrompem, enchendo o nosso coração do quê? De porcaria, de tranqueira. Horas a fio. O que você fez hoje? Joguei videogame. De que hora a que hora? Das 8 da manhã às 10 da noite. Oh, lindo. Ai, pastor, mas eu quando vou ler a Bíblia eu durmo. Claro, você está viciado em videogame, você está viciado em imagem. Você vai qualquer coisinha parada, você... Quem é que conduz o teu coração, irmão? Você precisa pensar. A palavra de Deus aqui é clara. Ou você se reveste do novo homem, ou você vai ser corrompido pelo velho homem. Ou você faz as escolhas certas e conduz a tua mente às coisas de Cristo, ou o que vai encher a tua mente é o bando de bobagem que você vê o dia inteiro na internet, na televisão, que as pessoas falam para você. Aonde que você tem tirado os conselhos que conduzem a sua vida? Você tem procurado pessoas de Deus para te aconselhar? Escutar de fato o que elas falam? Renove a sua maneira de pensar. Vivam em justiça e em santidade. Queridos irmãos, por que eu disse que é um desafio vestir-se do velho e revestir do novo? Porque requer força sua, requer sua vontade, requer que você lute por isso. Não cai no céu. Ninguém aqui acorda extremamente espiritual, irmão. Dormi carnal, acordei espiritual. Não dá. Requer esforço. Por isso é um desafio. Não é uma coisa prática, rápida. Tem que ser dia a dia. Tem que ser em força. Eu preciso me forçar a fazer algumas coisas. Eu preciso me forçar
a ouvir mais Deus. Eu preciso me forçar a não ouvir coisas deste mundo que eu gosto. Eu preciso me forçar. Não é fácil. Eu preciso me forçar para ler um bom livro, ao invés de ficar vegetando na frente da televisão. Eu preciso me forçar. Quero desafiar você nessa noite a entrar em um compromisso com Deus e despir-se do velho homem e se revestir do novo. O Espírito Santo é o teu maior ajudador, irmão. Conte com Ele todo o tempo. Todo o tempo. Depois do Espírito Santo, peça ajuda do seu pastor. Vou ajudar você. Depois do seu pastor, ache o irmão na igreja, converse, ore, chama para andar junto. Mas é necessário que você faça morrer o velho homem. Esqueça. Jogue fora a antiga roupa. Cuide do teu coração. Renove a sua mente. Procure pensar nas coisas que Deus quer que você pense, não nas coisas fúteis que esse mundo traz para a gente. Eu fico pensando, às vezes, irmãos, o que passa na cabeça dos nossos jovens hoje em dia, pelas bobagens que eu vejo eles conversando. Eu também fui jovem, eu sei que de vez em quando uma bobagemzinha legal, até eu participo, mas está demais. Está demais. O povo sem sonho, sem projeto, sem visão, sem querer saber honrar a Deus. Honre a Deus, irmão, na tua idade. Se você é uma criança, honre a Deus agora. Se você é um adolescente, honre a Deus agora. Se você é um jovem, honre a Deus agora. Um adulto, honre a Deus agora. Um idoso, honre a Deus agora. Porque a palavra de Paulo é que pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode se corromper. Ninguém está livre. Mas o caminho é o desafio. Diz para o velho: livre-se dele. Abra mão. Jogue fora. Mas se esforce também para se revestir do novo. Deus tem tanta coisa boa para você. Na sua palavra, nos cultos da tua igreja, na comunhão com os irmãos que amam você e amam o Senhor que você ama. É nesses lugares que você vai ser feliz. É nestes lugares que você vai ser cheio e revestido do Espírito Santo. Faça as escolhas certas, porque as escolhas erradas vão levar você para longe de Deus. Vamos lá. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor nos salvou para sermos uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Mas muitas vezes nós esquecemos esse chamado. Queremos voltar para as coisas antigas. Queremos olhar para trás, Senhor, para as coisas que o velho homem tinha prazer. Muitas vezes somos como os hebreus do Egito, andando para a promessa, mas com o coração na carne, na cebola que existia no Egito. Somos assim, Senhor. Precisamos tanto do Senhor. Nos ajuda a despir o velho homem, Pai, como a tua palavra ensina. Ensina-nos, ó Deus, que a nossa mente não fique ligada a esses pensamentos fúteis, mas que seja renovada pelo Senhor. Nós sabemos o caminho,
O caminho é a oração, é a tua palavra, é a comunhão com os santos, é a tua igreja, é o discipulado. Nós sabemos o caminho. Nos ajuda a andar nele. Protege, Senhor, os nossos corações nesta noite, as nossas mentes, para que a gente, ó Deus, não venha a ruir na fé. Tem misericórdia de nós. Nos guarda. Oramos como o Senhor nos ensinou. Livra-nos da tentação. Livra-nos, Senhor, a cada um de nós. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus.